Por isso, o nosso louvor hoje foi um pouco mais curto, cantamos só 3 músicas. A mensagem, eu vou tentar fazer ela também bem curta, vou botar aqui no meu bolso, funciona, né? E relativamente curta, a gente deve terminar então o nosso culto às 11h30. Eu peço que você não vá embora, que você fique, para a gente poder conversar, prestar algumas contas, né? Das nossas finanças do último ano e meio para cá, e também queremos conversar com vocês sobre algumas questões, né, financeiras da igreja, tá bom? Tá bom? Amém, tá joia. Kátia, o Nelson tá bem? A perna dele como é que tá? Tá bom. Caramba, Kátia. Tá bom, vamos orar por isso. Me lembra antes de terminar o culto, que eu sou esquecido, você vai ter que falar de novo, tá? Tá bom. Vamos abrir então nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 31. Lembrando que nós, ao longo desse mês, estamos falando sobre a missão da igreja. O tema dos nossos estudos bíblicos de segunda noite, das pregações de quarta-feira e de domingo de manhã, são a respeito da igreja e da sua missão. E o que estarei falando agora, Atos, capítulo 9, verso 31. A mensagem de hoje é uma continuação da mensagem de quarta-feira. Então, se você não veio quarta-feira, você não vai entender nada que eu vou dizer. Brincadeira, eu vou fazer um breve resumo do que eu falei na quarta-feira. Atos, capítulo 9, versículo 31. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vou ler de novo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar, pedir para Deus falar com a igreja dele nessa manhã. Senhor Jesus, bendizemos o teu nome nessa manhã e queremos te agradecer, Senhor amado, pelas coisas que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Senhor Deus, obrigado, porque a tua graça tem nos sustentado dia a dia. Podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Com todas as lutas e com todas as vitórias, o Senhor tem nos mantido na tua presença, saudáveis, Deus amado, com a nossa fé firmado em Cristo. Então, Senhor amado, fala conosco. Desperta a tua igreja, Senhor amado, para a missão dela. Desperta cada um dos teus filhos para o chamado maravilhoso que o Senhor deu a cada um de nós, de sermos transmissores da vida e da palavra de vida, Senhor amado, de sermos canal e instrumentos da tua bênção, em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, esse texto diz que a igreja, e ele enfatiza dizendo, a igreja, na verdade, tinha paz com toda a Judéia. E por que ele diz que a igreja, na verdade, tinha paz com toda a Judéia e crescia no conforto do Espírito? Porque ele acabou de mencionar, nos últimos capítulos, uma grande perseguição pela qual a igreja passou. A igreja veio de uma grande perseguição e de grandes problemas. Na quarta-feira eu disse por que a igreja passou por essa grande perseguição, e eu quero então fazer um breve resumo do que eu falei na quarta-feira. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 1, aí mesmo, de Atos dos Apóstolos.
O que eu falei na quarta-feira, o que eu quero repetir hoje, nesse breve resumo, é o seguinte: que a igreja, quando ela deixa de cumprir a sua missão, ela se torna autodestrutiva. A igreja, quando deixa de cumprir a sua missão, ela se torna autodestrutiva. Olha o verso 6. São as últimas orientações do Senhor Jesus para a sua igreja. Verso 6, ele diz o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Só até aqui. O que acontece nesse texto? O Senhor Jesus está, depois de ressurreto, antes de subir aos céus, dando as últimas instruções à igreja. Os discípulos de Jesus fazem uma pergunta teológica que para eles é muito interessante, muito importante: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eles acreditavam que uma das obras do Messias seria restaurar Jerusalém, tirar do domínio de Roma, estabelecer o Messias como rei de Israel, assim como Davi era rei de Israel, e agora ele governar sobre a cidade. E Jesus não responde essa questão e diz que essa questão não é importante. Diz que existe uma única coisa pela qual a igreja teria que se preocupar, a missão dela. Ele diz: descerá poder do alto sobre vocês, com um propósito. Então o poder do Espírito Santo que desce sobre a igreja tem um propósito de ser para que vocês testemunhem de mim. É o que o Senhor Jesus diz. Verso 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então o Senhor Jesus diz que a igreja é uma igreja que vai receber poder do Espírito. Contudo, o papel da igreja não é receber o poder do Espírito, porque a gente pode cair no erro de achar que o papel da igreja é ser receptora do poder do Espírito de Deus, e a gente ficar para sempre querendo gozar da alegria e do êxtase de sermos cheios do Espírito. Isso é um erro, porque o que o Senhor Jesus disse, que a derramada do Espírito Santo tinha um propósito, e o propósito era que eles testemunhassem do Senhor Jesus. No capítulo 2, a gente vê o poder do Espírito prometido por Jesus sendo derramado, e o primeiro dom que foi dado a essa igreja, qual foi? Vamos lá, os conhecedores de Bíblia? Um de cada vez, gente, eu não estou entendendo todo mundo de uma vez só. O dom de línguas. Só que, eu vou falar resumidamente, o dom de línguas que eles receberam aqui não é o tipo de línguas que se fala hoje, labachurianda, cantarabasúbia. Não era. O termo aqui é glossolalia, que significa idioma. Eles receberam idiomas aqui. Eu não estou dizendo que esse tipo de língua que se fala hoje, do tipo labachurianda, seja falsa. De acordo com os especialistas da Bíblia, existem 2 tipos de dons de línguas.
Essa língua que se fala hoje, que a gente chama de língua estranha, que alguns especialistas chamam de língua de êxtase, você vê ela sendo descrita pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, que é língua de êxtase, que alguns falam e alguns têm o dom de interpretar, mas aqui é idiomas. Por que são idiomas? Rapidamente, capítulo 2, verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Então tem um povo ali, ouvindo os discípulos de Jesus falarem em outras línguas. E eles perguntam: mas eles não são todos galileus? De uma cidade do interior. Não são interioranos? Verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então cada uma dessas pessoas que estavam ali, estavam ouvindo os discípulos falarem das grandezas de Deus, cada um deles na sua própria língua materna. E eles descrevem de que cidade eles são. Verso 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Ficou claro que são idiomas. Cada um deles era de uma cidade, de um país diferente, e cada um ouvia eles falarem das grandezas de Deus na sua própria língua materna. Portanto, eram idiomas, não eram línguas de êxtase, como em 1 Coríntios capítulo 12. Pois bem, meus irmãos, por que o primeiro dom que eles recebem é o dom de idiomas? Para eles gozarem do êxtase do Espírito? Não, para eles poderem proclamar as grandezas de Deus na língua de todos aqueles que estavam ali, porque o primeiro dom foi um dom missionário, para que todas as pessoas de sua própria nação pudessem ouvir falar de Cristo e este crucificado por eles, e voltar para a sua nação convertidos e pregar o Evangelho lá. Portanto, os dons do Espírito Santo são dons para o serviço, sobretudo para o serviço da transformação da vida e da conversão das pessoas. Não são dons para nossa própria e exclusiva vontade. Por que esse dom de línguas é diferente do dom de 1 Coríntios capítulo 12? Porque em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que quando você falar em línguas na igreja, fale para si mesmo. Porque aquele que fala em línguas, ele é edificado pelo Espírito. E esse dom de línguas é um dom que edifica aquele que fala, não edifica aqueles que ouvem. E ele diz que aquele que fala em línguas, o seu espírito é edificado, mas a sua mente fica infrutífera, porque aquele que fala não sabe o que está falando, mas o Espírito Santo edifica o espírito dele, ainda que a sua mente fique infrutífera. Portanto, estamos falando de dois dons diferentes. Existe então o dom que edifica a si próprio, e existe um outro dom que é um dom para serviço do outro, da evangelização. Tá, vamos parar por aqui essa explicação, vamos caminhar, porque eu prometi que era só um resumo. Lendo ainda o capítulo 1, o Senhor Jesus diz que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, onde eles estavam, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Então o Senhor Jesus vai falando de uma geografia cada vez mais distante, até os confins da terra. Só que essa igreja, meus irmãos, ela se torna uma igreja ensimesmada, aonde ela passa, como diz, a viver para si mesma. Ela acha que a salvação é só para os judeus, elas continuam em Jerusalém, elas não cumprem o mandamento do Senhor Jesus de ir para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. Elas continuam em Jerusalém. E aí começam a surgir problemas dentro dessa igreja. Você tem, por exemplo, no capítulo 5, no verso 1, uma história que todos nós conhecemos, de um casal chamado de Ananias e Safira, aonde, estimulados pela grande oferta que Barnabé deu,
E essa já é uma interpretação minha, porque no capítulo 4, no verso 36, diz o seguinte: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse homem Barnabé, nós vamos descobrir depois que ele ganha um grande status e uma grande proeminência na igreja. Ele é depois chamado de apóstolo, porque ele é companheiro de viagens do apóstolo Paulo, e ele é uma coluna doutrinária nessa igreja. Se torna um grande homem de Deus, e a proeminência dele começa, ou parece começar aqui, porque é a primeira vez onde ele é citado, onde ele vende uma propriedade e dá todo o dinheiro da sua propriedade para a igreja, deposita aos pés dos apóstolos. E aí o capítulo 5, verso 1, o texto imediatamente seguinte diz: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. A gente conhece a história. Ele vende a propriedade da metade do preço. O problema não é ele ter dado a metade do valor, o problema é ele ter dito que deu tudo. E aí o Espírito Santo revela a Pedro. Pedro diz: você mentiu ao Espírito Santo. E esse casal morre na hora por ter mentido para o Espírito Santo. Mas por que eles disseram que deram tudo? Porque eles queriam ter o mesmo status na igreja do que Barnabé. Agora o capítulo 6, verso 1, diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então a gente descobre que a igreja, uma das coisas que eles faziam com esse dinheiro era diariamente fazer uma mesa de comida, e as viúvas, elas comiam desse alimento, e eles distribuíam comida para as viúvas, que era a classe mais pobre dessa época. Só que os helenistas eram judeus, no caso aqui convertidos ao cristianismo, contudo não totalmente aculturados na cultura hebraica. Eles tinham costumes gregos e geralmente eles falavam a língua grega e não o aramaico. E isso era motivo de discriminação dos judeus com eles. Não eram considerados culturalmente puros. Isso fez com que os cristãos achassem que as viúvas dos helenistas não deveriam comer, deveriam ficar com fome. Não dá comida para elas não. Eram cristãs, convertidas a Jesus, essa igreja era cheia do Espírito Santo. Contudo, eles começam agora a transformar a igreja e os ministérios internos da igreja num projeto de poder pessoal. Quando a igreja perde o seu senso de missão, quando ela se esquece do propósito dela e para que ela existe, ela começa a usar a sua estrutura como um projeto de poder. Aí está Ananias e Safira querendo o mesmo status de Barnabé, querendo ser querido, querendo ser maior que todo mundo, em nome da sua generosidade, do seu desprendimento, em nome da sua fé. Agora estão aqui aqueles responsáveis por dar comida para as mulheres pobres, querendo decidir quem pode comer e quem não pode, baseado no comportamento dessas mulheres ou dos maridos delas, os maridos falecidos. E a gente começa a transformar a igreja num projeto nosso, num lugar onde eu posso aparecer, num lugar onde eu posso mandar, num lugar onde eu posso ser superior aos outros. E aí eu começo a dar os meus pitacos, sou eu que decido para quem a gente distribui, para quem a gente não distribui, o nosso projeto de poder. A igreja começa a se destruir, ela se torna autofágica. A autofagia é um mecanismo interessante do nosso organismo. Quando, por exemplo, você fica muito tempo sem comer, o seu organismo ele começa a retirar o alimento, a energia necessária dele da gordura. Quando a gordura toda acaba, ele começa a tirar a energia do músculo, e aí ele vai comendo ele mesmo. Então a igreja, quando ela perde
o seu senso de missão, ela começa a se comer, a se destruir. Quem nunca viu isso acontecer dentro da igreja? Um comendo o outro, um falando mal do outro, um denegrindo o outro, um brigando com o outro por cargo, um lutando com o outro por um espaço dentro da igreja, porque a igreja perdeu a sua missão. O que é interessante é que no capítulo 8 se levanta uma grande perseguição contra a igreja, e a minha suposição, e eu não criei, eu ouvi isso de outros pastores, não lembro de quem, é de que essa perseguição ela foi produzida pelo Espírito Santo, porque é depois que a igreja começa a ser perseguida em Jerusalém que ela passa a cumprir o mandamento de Jesus. Olha só o que diz o capítulo 8, do verso 1 em diante. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então veja que o mandamento de Jesus era que a igreja fosse testemunha de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, mas a igreja continuava em Jerusalém, e houve uma grande perseguição ali. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Olha que interessante. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A palavra pregando aqui é uma palavra que na verdade significa, eu falei ela na quarta-feira e eu esqueci agora, tagarelando. Não é pregar no sentido de subir no púlpito ou num lugar mais alto e começar. Eles tagarelavam, eles conversavam uns com os outros sobre Jesus. Eles foram dispersos de Jerusalém, fugiram para a Judeia e para a Samaria. Sem querer, involuntariamente, eles começaram a cumprir a missão que Jesus tinha dado para eles de testemunhar de Cristo, não só em Jerusalém, mas na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. E eles começam a fugir, e por onde eles passavam, eles tagarelavam de Jesus, eles falavam do jeito deles, sobre a experiência que eles mesmos haviam tido com Cristo. Então, na perseguição, eles cumprem o propósito da igreja. E aí, meus irmãos, a minha teoria é de que a igreja, quando não cumpre o seu propósito, e quando a igreja não está engajada na missão de Cristo, de transformar vidas, de testemunhar de Jesus, e de pregar o Evangelho, e de ganhar almas, ela se torna autodestrutiva, e ela vai passar por grandes problemas internos. Se o Espírito Santo de Deus não tiver misericórdia e não trouxer uma grande bagunça para essa igreja, dispersando essa gente e fazendo ela ir para fora para pregar o Evangelho, essa igreja corre o risco de fechar. Ou então ela vive para sempre fora da missão, uma igreja vivendo para si mesma. O que é interessante é que no capítulo seguinte, quando ela começa a pregar o Evangelho, que é o texto que eu li hoje, ela goza de paz, porque agora ela sai para pregar o Evangelho e o maior perseguidor dela se converte, que é Paulo. E aí a gente chega no ponto em que lemos hoje, no capítulo 9, no verso 31, onde diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria. Que bom, porque era a missão dela, testemunhar de Cristo nesses lugares, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número, no conforto do Espírito e
gozando de paz. Então, meus irmãos, é claro que a igreja, ela tem que ter uma vida intensa dentro da sua comunidade local. Eu já disse aqui na última vez que eu preguei que a congregação local é a hermenêutica do Evangelho. Ou seja, a forma como nós aqui vivenciamos a vida cristã é exatamente a forma como as pessoas de fora nos enxergam, que elas vão enxergar o Evangelho. A igreja local é a encarnação da mensagem do Evangelho. Em outras palavras, o meio é a mensagem. Das suas várias formas, a forma como você se veste, a forma como você cumprimenta, a forma como você sorri, a forma como você trabalha, a forma como você adora, a forma como você vive, a forma como você olha, a forma como você julga, a forma como você não julga, a forma como você aceita, a forma como você abraça, a forma como você rejeita. Isso é uma mensagem. O nosso jeito de ser, o nosso modus vivendi é a mensagem. Poucos são aqueles que conseguem distinguir a igreja de Jesus. Como Mahatma Gandhi disse, eu entendo Cristo, só não entendo os cristãos. Poucos são aqueles que conseguem dizer isso. Para todo mundo, a igreja de Cristo revela Cristo. Portanto, Cristo colocou a reputação dele nas nossas mãos. Ele colocou a sua reputação em nossas mãos. Nós lemos esse texto aqui outro dia, um deles, onde Romanos capítulo 2 diz: por vossa causa o nome de Deus é blasfemado. Aí, blasfemavam o nome de Deus por causa dos judeus, que se dizia ser o povo de Deus, porque a reputação de Deus está nas mãos do povo dele. Deus se associa diretamente com os homens quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está dizendo: o meu caráter está diretamente relacionado à forma como eu lido com esses homens e a forma como eles lidam comigo. Então não se engane, essa é a sua responsabilidade. Se você carrega o nome de cristão, você carrega o nome de Cristo e, portanto, a reputação dele está nas suas mãos. A igreja é e deve ser a encarnação do Evangelho, da mensagem de Cristo. Ela deve ser a melhor expressão da face de Jesus, no amor, na misericórdia, na generosidade, no serviço, na santificação, na transformação de vida. Porque não pode existir um Jesus ideal e uma igreja que seja completamente destituída da imagem desse Jesus e dizer: não, eu sirvo um Cristo ideal, que ele não existe na realidade, e a minha igreja não é nada parecida com Jesus. Isso existe aos borbotões. Isso faz com que a nossa caminhada com Cristo continue sendo pela fé e não por vista. Mas o projeto de Cristo é que a igreja seja a encarnação de Cristo. Quando ele diz que ele amou o mundo e nos envia para que nós amemos o mundo também. Ele diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Diz ele em João capítulo 17. Então, assim como significa igual. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então nós somos enviados para o mundo, para uma missão messiânica, meus irmãos, de resgatar o mundo não com o nosso sacrifício e não pelo nosso nome, mas pelo sacrifício de Cristo e pelo nome de Cristo. Portanto, uma notícia maravilhosa que eu tenho para te dar, e essa mensagem é uma mensagem simples, talvez das mais simples que eu já preguei, e eu já estou terminando, porque não tem muito mais o que se dizer. A mensagem maravilhosa é que Cristo te deu uma vocação.
Cristo te deu uma vocação. Ele não só te deu a alegria de ser salvo, mas Ele te deu o dom, o presente de poder ser instrumento de salvação, como na conversão de Pedro, que a sua conversão foi junto com o seu chamado, aonde, convicto da sua indignidade diante de Jesus, ele disse: aparta-te de mim, porque sou pecador. E Jesus disse: hoje ainda, hoje ainda não. Jesus disse: de hoje em diante te farei pescador de homens. O perdão, a dignificação, a salvação veio junto com uma vocação que Jesus o deu, de ser capaz de transformar homens, de pescar vidas para o reino de Deus. Então eu quero convidar você a fazer da sua vida uma missão, a fazer da sua vida uma missão. Que você não perca a missão de pai, que você não perca a missão de mãe, que você não perca a missão de filho, de profissional, de dona de casa, mas que você inclua em tudo isso a missão de ganhar o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, de testemunhar de Cristo no seu trabalho, porque a maior mensagem que tem é a mensagem da sua própria vida. Essa foi a mensagem poderosa de Paulo, a conversão dele. Nos versículos anteriores, relatam que depois da experiência de conversão dele, ele começou a entrar nas sinagogas e pregar o Evangelho de Jesus. E ele começou a entrar nas igrejas e falar de Cristo, e todo mundo queria fugir dele, porque sabiam que ele era o perseguidor. E ele dizendo que havia passado por uma experiência de conversão e que agora cria em Cristo. E as pessoas demoravam a acreditar. Acho que elas pensavam que ele era um espião. Mas versos depois, o texto me aparece dizendo que Paulo foi preso e os discípulos dele o desceram amarrados pela prisão. Pô, o cara se converteu num dia, semana depois ele já tem discípulos. Ele já tem discípulos. Então eu quero convidar você a fazer discípulos. Tenha discípulos, tenha amigos, tenha amigos para os quais você compartilha dele a palavra de Cristo. Quero convidar você a não se esquecer da missão. Portanto, um dos propósitos dessa igreja, e eu e o pastor Del estamos trabalhando duro nisso, é procurar criar um único propósito para a nossa igreja, uma única linguagem, onde tudo o que é feito aqui dentro é feito com um único propósito, que é o propósito do Evangelho e da missão da igreja de ganhar almas. Se vamos ter um ministério de dança, esse ministério de dança tem que ter o propósito de evangelizar. Não pode ser só dançar. Se vamos ter um ministério infantil, o ministério infantil tem que ser evangelizador. Ou produzir na criança o senso de missão e de salvação. Já contei aqui algumas vezes e repito a história do pastor Tiago, que hoje é pastor, mas que era criança e o pai e a mãe dele eram espíritas. E ele diz que era muito frequente que na casa dele aconteciam coisas horríveis a níveis espirituais. Ele disse que era o cachorro dele começar a latir, ele sabia que alguma coisa ia acontecer, o chuveiro abria sozinho, o fogão acendia. Ele disse que já viu o pai dele endemoniado algumas vezes dentro de casa. Então ele falou que a mãe dele, no caminho para o centro espírita, ela passava por uma igreja, a Igreja Nova Vida de Botafogo, né, Guido?
a Igreja Nova Vida de Botafogo, e ela achou que o espiritismo era confuso demais para a cabecinha das crianças. Aí ela resolveu deixar eles na escola dominical da Igreja Nova Vida e ir para o espiritismo. Ingênua, tadinha. Só que ia o Tiago, o Jorel e o Guto. E diz que lá eles aprenderam a evangelizar a mãe e o pai com as professoras da escola dominical. E a mãe voltava do centro espírita, pegava eles e ia para casa. E em casa ele chamava a mãe para orar, ele chamava a mãe para ler a Bíblia. E os pais se converteram, a família inteira se converteu, e hoje o Tiago é pastor. Ele, criança, ganhou a família inteira para Cristo, porque ia para a escola dominical. Olha só a graça, que responsabilidade. Fernando Merlino pregou aqui semana passada e disse que ele foi tocar numa igreja e no dia seguinte ele passaria por uma cirurgia para desentupir uma artéria, enfim. E ele falou que uma irmã entrou e falou assim: você está com algum problema? Ele disse: não. Ele falou: mas Deus me incomodou para vir aqui, eu gostaria de orar por você. Posso orar? Ele pode. Ele falou: mas vamos lá na minha reunião de oração, nós temos uma reunião de intercessão aqui durante o culto, vamos. Ele disse que entrou, quando entrou era um monte de criança, a reunião de intercessão era de crianças. As crianças oraram por ele, até hoje ele não operou. Ficou curado ali, meus irmãos. Então é quando tudo tem propósito, de testemunhar de Cristo, de salvar almas, quando a igreja não perde o seu senso de missão, quando nós cremos que o ser humano pode ser transformado pela mensagem de Cristo, quando nós cremos que ensinar uma criança o Evangelho de Jesus pode mudar uma família inteira. Quantas histórias nós temos aqui no Projeto Construir? Outro dia entrou uma senhora aqui na reunião de terça-feira à noite, de oração. Ela entrou com 5 problemas de saúde. As pessoas que estavam na reunião de oração, não me deixam mentir, estão aqui. E aí ela pediu oração por ela. E aí, na história dela, ela disse: não, porque a minha filhinha, a minha neta, estuda aqui no Projeto Construir. E olha, eu achei tão lindinha a família dele, toda macumbeira. Da família da irmã aqui do lado, que é a mãe de santo, que se converteu porque ouvia os louvores aqui da igreja, só que o marido dela proíbe ela de vir à igreja até hoje. Mas ela chamou o pastor dela, jogou todos os santos fora, jogou todas as roupas fora, e é capaz dela estar ouvindo a pregação ali, porque a casa dela é muro com a igreja. Então a mãe de santo se converteu, o terreiro fechou, e está todo mundo com ódio dela por isso. Mas aí a família dela que mora aqui, a netinha dela estuda aqui, que já é uma outra senhora. Aí falou assim: mas a minha netinha começou a chegar lá em casa e pediu para orar por mim, e ela aprendeu a orar aqui no Projeto Construir, meus irmãos, e orou por ela, e ela resolveu vir para a igreja. E foi aquela senhora que eu relatei, que eu coloquei a mão sobre ela para orar, e eu senti o meu corpo todo pinicando e espetando, como se tivessem alfinetes no meu corpo. Quando eu terminei de orar por ela, ela falou assim: engraçado, pastor, até antes do senhor orar por mim, eu senti um monte de alfinete espetando na minha barriga. O que ela sentia, eu senti no meu corpo. Ela falou: passou. Ela tinha um problema na bexiga, nunca mais ela, segundo o médico, ela podia ir no banheiro, fazer xixi voluntariamente. Ela tinha que ir, através de uma sonda, fazer sucção da urina. Pois bem, na semana seguinte ela falou: pastor, estou indo ao banheiro. Estava indo ao banheiro. Graças a Deus por isso. E não sou eu que sou milagreiro, é Cristo, é a netinha dela que orou, o nome de Jesus, é a igreja que estava toda reunida em oração. A igreja transforma vidas, meus irmãos, transforma vidas. A mensagem de Jesus, a mensagem simples de que Cristo morreu por nós na cruz é tão poderosa, mudou a sua vida. A gente não precisa ser um grande pregador e um grande conhecedor da Bíblia. É só a gente confiar que o nome de Jesus tem poder por si só e proclamar Ele. Proclamar Ele. Uma última historieta para terminar. Eu estava ouvindo
a história, eu estava vendo a história de conversão daquele cara do Raimundos, qual é o nome dele, Del? O Rodolfo. Não sei quantos de vocês conhecem, um bagaceiro, ele cantava umas músicas horrorosas, aquele ele muito drogado, né? Ele disse que ele estava em casa e a esposa dele começou a resolver, disse que eles estavam muito oprimidos e conheceu umas senhoras de oração e resolveu que elas iriam na casa dele orar. Perguntaram para ele se podia, ele disse que podia. E aí ele falou que toda terça-feira, que era das senhoras de oração indo na casa dele, ele fugia. Mas ele disse que teve um dia que ele fumou tanta maconha que ele esqueceu e ele ficou em casa. E ele disse que quando elas chegaram, ele estava doidão e ele falou: ferrou, elas vão querer orar por mim. E elas perguntaram se podiam orar por ele. Ele disse que podia. E ela falou que elas começaram a orar, ele sentiu com uma vontade de rir. No final da oração, elas chegaram daquele jeito simplório. Falou: você quer aceitar Jesus? Aceita Jesus para ser salvo? Ele disse que porque ficou sem graça aceitou. Falou: amém, eu aceito. Diz que daquele momento em diante ele nunca mais foi o mesmo. Ele falou: as senhoras foram embora e eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não queria mais fumar maconha. Agora eu queria começar a ler a Bíblia. Ele falou: daquele dia eu aceitei porque eu estava sem graça de dizer não. E eu tinha medo delas. Eu não sei por que ele tinha medo delas. Eu falei: eu tinha medo delas, achei que elas iam me bater. Porque elas oraram firme e tal. Falou: aceita Jesus? Eu disse: aceito. De bobeira ele se converteu. Se converteu de bucha, como diz. E se converteu de verdade. Está aí crente até hoje, né? Então às vezes é só isso. Aceita Jesus no teu coração e confessa com a tua boca, que a pessoa diz: amém, eu aceito, né? A gente não precisa ser um grande pregador, um grande conhecedor de teologia, né? Porque a tentação dos discípulos era ficar fazendo perguntas teológicas para Jesus. E aí, quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Jesus: não, vai descer sobre vocês o Espírito, vocês vão testemunhar de mim. Amém, meus irmãos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nosso sonho, Senhor, e um grande projeto de vida de muitos de nós aqui é ver o Senhor usando a nossa vida para salvar o nosso próximo. Queremos ver isso acontecer. Queremos ser instrumentos de conversão, de salvação, de mudança de vida. Queremos ver pessoas vivendo mais felizes através da nossa vida, porque nós oramos por ela, porque nós pregamos o Evangelho, ou porque nós fomos instrumento da bênção de Deus para ela, metemos a mão no nosso bolso, ajudamos ela financeiramente, porque levamos comida, porque entramos na casa dela, levamos uma palavra de conforto, de consolo, porque tão somente levamos a nossa presença, porque rimos juntos num dia de alegria, porque choramos juntos em dia de tristeza. Foi o que o Senhor nos ensinou: a sorrir com os que sorriem, a chorar com os que choram. Então, Senhor Jesus, faz de cada um filho teu nesse lugar aqui abrir mão, Senhor, de todo projeto de poder humano, fútil, para um projeto de poder do teu Espírito na vida, para transformar vidas. Que o poder do teu Espírito, Senhor, que é um poder totalmente para o outro, doador, salvador, transformador, invada cada um de nós. Perdoa o nosso pecado, Senhor, de vivermos uma vida completamente alheia à tragédia do outro, a tragédia da alma, Senhor, do outro, da angústia espiritual dele, da angústia existencial. Senhor, que o teu Espírito nos dê capacitação, para que a gente não precise
ficar desenrolando na ideia, Senhor, na evangelização, mas que tão somente, Deus amado, um toque e uma oração, um simples, eu sei que você não acredita, mas eu posso orar por você, e que isso seja suficientemente poderoso para transformar aquela vida, em nome de Jesus, Senhor amado, que os corações se derretam na Tua presença, diante da piedade e da verdade transmitida pelos nossos olhos, e que as nossas palavras sejam verdadeiras, Senhor, sem pieguice, mas palavras de verdade de quem experimentou o Cristo Salvador em sua própria vida. Em nome de Jesus, faz dessa igreja, Senhor amado, um instrumento de salvação para muitas vidas. Senhor amado, que muitas famílias sejam salvas, que muitas crianças sejam salvas. Senhor amado, que homens e mulheres, idosos, sejam salvos, em nome de Jesus. E que essa igreja ainda possa produzir muita festa no céu, porque o Senhor diz que cada vez que um pecador se arrepende, os anjos dão festa, Senhor. Queremos fazer do céu uma grande festa e termos a alegria de partilhar dela aqui debaixo. Em nome de Jesus, perdoa os pecados da Tua igreja, Senhor Deus, e nos dá a sabedoria do alto para poder cumprir bem o propósito de sermos a igreja de Jesus. Em Teu santo e poderoso nome. Amém e amém. Amém. Quero chamar aqui então o pastor Del, o pessoal do louvor. Quero passar imediatamente o momento de dízimos e ofertas. E quero então, para encorajar você a dizimar e ofertar na sua igreja, ler o texto de Barnabé, que diz: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então está aqui, meus irmãos, um homem que tinha uma propriedade, um campo, uma fazenda, vendeu a fazenda, o campo dele inteiro e deu todo o dinheiro para a igreja. O Evangelho produz isso no nosso coração: generosidade, senso de missão, saber para que serve esse dinheiro e que, portanto, vale a pena investir os recursos financeiros da nossa vida na obra de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então coloque isso em prática. Traga aqui à frente o seu dízimo e a sua oferta, lembrando que o envelope branco é para dízimo,